Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Renato Monteiro, estou aqui ladeado do meu amigo Paulo Alves, autoridade em governança pública, com a imensa satisfação para a gente abordar alguns temas relevantes que ainda precisam ser abordados. A 1433 tem evoluído, a gente tem saído da discussão da literalidade da norma e estamos começando a entrar dentro de momentos que a gente busca o espírito da norma. Nessa perspectiva, Paulo, a gente tem trabalhado muito ali a ideia da alta administração e a responsabilidade a que cabe a ela desencadear os processos necessários previstos pela 1433. Qual recado você daria para a alta administração ter consciência do papel dela enquanto nas atividades da 1433? Bem, perfeito. Primeiro, é necessário dizer que é uma honra estar do lado aqui do Dr. Renato Monteiro, meu amigo, meu sócio, e também autoridade quando se fala de governança pública, já que ele é um dos profissionais que na vanguarda trouxe esse tema para a administração pública brasileira, começando o seu trabalho incrível no estado do Ceará e se expandindo para todo o Brasil como aquele que traz de forma prática os instrumentos de governança. E respondendo, meu amigo, à sua questão, quando a gente fala da alta administração, a gente toma como personagem principal no processo de avanço da governança. E isso porque quando nós olhamos para as normas, e a governança das contratações é um desdobramento da governança pública nas contratações, nós vemos que em tudo que se fala de governança pública, nós temos a alta administração sendo diretamente relacionada como a responsável por sua implementação. A implementação daquilo que nós chamamos de instrumentos de governança. E a Lei 14.133 não foi diferente, porque quando falou da governança pública aplicada às contratações, ela disse com toda clareza no artigo 11, parágrafo único, que esta seria responsável por sua implementação. Passam-se os anos, os órgãos de controle começam a avaliar isso aqui. E especificamente o Tribunal de Contas da União toma esse mandamento legal muito a sério. E tanto é que, por exemplo, no Acórdão 1270 de 2023 do plenário do TCU, há uma indicação muito clara. A omissão da alta administração na implementação da governança pode dar ensejo à responsabilização dos membros da alta administração. Por quê? Não há espaço para interpretação. Há tão somente uma compreensão clara de que eles são responsáveis. Quando você vai para o Acórdão 1917 de 2024 do plenário do TCU, você encontra o Tribunal de Contas da União, acordo de relatoria do ministro Benjamin Zinler, que está o TCU debruçado sobre órgãos e entidades da administração pública, avaliando o grau de implementação da nova lei de licitações e contratos, e lá nesse acórdão você tem um dos eixos principais sendo o eixo da governança, falando a respeito, verificando se os órgãos estão engajados nesse tema. E aí lá você encontra também, de novo, o Tribunal de Contas da União direcionando para essas pessoas a responsabilidade. Que pessoas? Aqueles que ocupam cargos na alta administração. Sempre falando, então, sempre atrelando. Então, em resumo, o que podemos ver é que tanto a lei quanto a jurisprudência dos órgãos de controle externo está se pacificando no sentido de que, não havendo engajamento da alta administração nesse tema que é legalmente previsto, pode ensejar, inclusive, responsabilização desses atores institucionais. Paulo, eu fiz essa pergunta especificamente porque nos nossos trabalhos pelo Brasil, a gente tem conscientizado da concatenação dos atos que são indicados ali como mecanismos de governança. Quando a gente tem ali o início, a transformação do plano de governo nos seus desdobramentos até chegar no plano de ação, a gente tem diversos artefatos que são necessários, como o planejamento estratégico, como o PCA e o alinhamento dessas peças com a lei orçamentária anual. E isso se coloca como obrigação de alinhamento. E nós temos visto pelo Brasil afora a fabricação de PCAs a partir de mapas de licitações anteriores que olham para trás e o abandono da ideia de mecanismo de PCA como ferramenta de planejamento futuro. Então,
muitos órgãos subiram para o PNCP esses PCAs, que no meu entender, e aí eu quero ouvi-lo, no meu entender, é uma peça fraudulenta. Porque para que eu tenha um PCA, eu tenho que pegar o plano de governo do prefeito, transformá-lo num planejamento estratégico formal, onde eu tenho o diagnóstico de ambiente do órgão, onde eu tenha ali a construção de um mapa estratégico, onde eu desdobre isso para um plano tático, desdobre para um plano de ação, e esse plano de ação concatenado, ele vai gerar as contratações necessárias. Então aí, no meu sentir, eu tenho um PCA que tem fundamento de validade. Por quê? Porque ele nasce da proposta para a sociedade, enfrenta o tema de planejamento estratégico, elabora eixos de atuação, e esses eixos de atuação são desdobrados dentro das secretarias enquanto eixos táticos e plano de ação. E quando chega no plano de ação, chega no PCA. A grande questão é como tratar essa construção de PCA nesse formato que eu entendo como fraudulento e que ele, além de ser uma omissão, ele passa a ser um ato doloso de construção de um documento falso. E qual a relação de alta administração, considerando aquele entendimento que a gente tem, que a alta administração em determinado ponto é o prefeito, quando ele direciona a estratégia para os seus secretários implementarem o processo de gestão, né? E quando o secretário está dentro da sua pasta, que ele direciona para as suas coordenações e as suas direções o processo de direcionamento. Então, nesse momento, o secretário passa a ser alta administração. Pontue para a gente a omissão que pode ser acometida ao prefeito e ao secretário. E faça um comentário sobre esse raciocínio que eu tenho sobre construção estratégica dos artefatos para que esse artefato vire, de fato, um PCA realístico que represente a decisão de projeto futuro, que tenha a concatenação orçamentária para eu fazer entregas dentro daquele objetivo que o TCU já se manifestou, de efetividade, eficiência e eficácia. Queria muito te ouvir para entender se eu estou fazendo um raciocínio fora da curva. Seu raciocínio é perfeito. Na verdade, você faz uma interpretação muito boa do que a própria lei determina. Porque, de fato, quando a gente olha para a lei, existem dois dispositivos cruciais em que se fala de planejamento estratégico. O artigo 11, parágrafo único, que diz que as nossas contratações precisam se alinhar com o planejamento estratégico como dever de governança. Então, eu sempre falo, a lei cobra sem cobrar. A lei exige que você tenha um planejamento estratégico, seja você município, estado, órgão federal, não importa. Você tem que ter um planejamento estratégico para orientar suas contratações. E também o artigo 12, inciso 7, quando cita o plano de contratações anual, que é tema principal da sua fala, da sua pergunta, e que traz esse documento como aquele que vai alinhar planejamento estratégico, contratações e leis orçamentárias. E dentro desse raciocínio é interessante lembrar que o Tribunal de Contas hoje, especialmente na aplicação da 14133, está de olho naqueles documentos que estão sendo elaborados pro forma, que estão sendo elaborados simplesmente para cumprir tabela, como a gente costuma falar. E claro que os auditores de controle externo, eles estão debruçados sobre os órgãos e avaliando, olha, será que esse documento foi elaborado efetivamente para cumprir o seu papel legal, para agregar valor à organização? Porque o PCA especificamente, ele tem um papel crucial. E aqui eu supero com tranquilidade todos os debates que se tem sobre sua obrigatoriedade ou não. Eu não tenho dúvida de que ele é essencial. Eu supero, eu pulo esse debate, esta polêmica sobre obrigatoriedade ou não, e falo sobre a sua essencialidade. Por quê? Porque o PCA lida com aquilo que nós chamamos de problema econômico. Aquela relação paradoxal entre demandas infinitas e recursos escassos. A teoria econômica fala sobre o problema econômico. E como é que a gente resolve o problema econômico? Com o processo de priorização.
Quando a gente está falando de contratação pública, a gente precisa necessariamente fazer o quê? Priorizar aquelas contratações que sejam mais relevantes para o órgão ou entidade. E é o alinhamento à estratégia que faz com que isso aconteça. Então, como você bem diz, simplesmente pegar o mapa das compras passadas e colocá-lo no novo plano não reflete este elemento necessário de priorização das compras estratégicas. Então, eu tomo o dever de governança do artigo 11, parágrafo único, que fala do alinhamento das contratações com a estratégia e com a lei orçamentária, tomo o PCA como ferramenta que une essas duas pontas e entendo o seu real e efetivo papel dentro da organização, dentro do seu dever de governança. E aqui lembrem, será cada vez mais comum que o Poder Legislativo exija o plano de contratações anual como peça que fundamente, que surja como justificativa, motivação e fundamento para o orçamento que é demandado. Só existe um elemento que no orçamento público é mais relevante do que contratações: folha de pagamento. E este elemento orçamentário já está muito bem definido dentro dos canais gerenciais que nós temos de gestão de pessoas. Agora, quando falamos de contratações, a Lei 14.133 faz esse papel de entregar um documento gerencial que fundamente. Então, não há mais sentido demandar recursos para contratações públicas sem o documento que legalmente tem o papel de embasá-las, que será o PCA, que puxa fundamentos do planejamento estratégico. Eu ouço, Renato, muitos contra-argumentos à figura do planejamento estratégico. Alguns dizem que quem faz seu papel é o plano plurianual. Não é. O PPA é peça orçamentária, como determina o artigo 165 da Constituição. Outros dizem que substitui o planejamento estratégico pelo plano de governo. Também não é. O plano de governo é uma peça que é elaborada durante o pleito eleitoral, depositada na Justiça Eleitoral para embasar as propostas que são feitas pelos até então candidatos à sociedade. Depois que essa eleição passa, que esse candidato se torna prefeito, prefeita, governador, governadora, presidente da República, essa peça ela passa a ser uma baliza de orientação do que será feito. Mas esta orientação do plano de governo precisa ser desdobrada em detalhes, precisa ser desdobrada em objetivos, metas, indicadores. E é exatamente aqui, nas metas, nos indicadores, nas ações programáticas definidas no planejamento estratégico, que nós temos o desdobramento para, em plano de ação, saber quais são as contratações que serão realizadas. Então, o liame entre a estratégia e as contratações é este, e o liame, lógico, entre contratações e orçamento se dá na sequência quando tomamos a informação do PCA, especialmente do custo esperado para as contratações, desdobrando-a para a proposta orçamentária. Paulo, para a gente encerrar esse tema e passar para um tema muito relevante também, como você classifica a ação do gestor público que submete o PCA, construído da forma que ele entende, ao PNCP, sem a existência do planejamento estratégico? Qual a repercussão do gestor encaminhar para o Portal Nacional, que dá subsídio à sociedade, aos tribunais de contas, aos órgãos de controle, né, como percepção de realidade estratégica no município, sendo que ele não nasceu de um planejamento estratégico? Como você reputa? Qual é a perspectiva de visão sobre isso? É muito interessante essa sua pergunta, porque eu sempre, de forma muito humilde, digo que a minha visão, ela busca estar embasada naquilo que a legislação traz e que os órgãos de controle que nos orientam, nos fiscalizam, eles têm. E aqui é muito interessante a sua pergunta, porque imediatamente me vem um acórdão à mente. Acórdão 1556 de 2023 do plenário. Nesse acórdão, o TCU está debruçado sobre um órgão, lá na Esplanada dos Ministérios, que faz uma contratação de 3,2 bilhões de reais. E diz o acórdão
que há ali uma ofensa ao princípio fundamental do planejamento, não nas contratações especificamente, mas ofensa ao princípio do planejamento na administração pública. Por quê? Porque esta contratação de 3,2 bilhões de reais, repito, ela não tinha embasamento no planejamento estratégico do órgão. E o próprio TCU diz, isso é ofensa ao princípio na medida que uma ação de gestão materialmente tão relevante não foi orientada pelo planejamento estratégico do órgão. Então, já há claramente, no entendimento dos órgãos de controle, essa visão de que sem planejamento estratégico, você não pode fazer uma contratação materialmente relevante. Nem a menor. Na minha visão, é ainda mais grave aqui, porque nem a menor das contratações pode ser feita sem embasamento, quiçá as grandes contratações. Então, esse link já está muito claro na visão de quem nos fiscaliza. E eu acho que trazer o planejamento estratégico à tona não deve ser um ato tão somente por medo do TCU, medo do TCE, medo do TCM, não. Deve ser pela compreensão que nós precisamos ter, nós que atuamos na administração, de que o planejamento estratégico, ele orienta o funcionamento e a execução de todas as políticas públicas que serão executadas no âmbito do órgão ou entidade. Então, se as políticas públicas vão acontecer orientadas por esse planejamento estratégico, não existe política pública que exista, que funcione sem uma boa contratação lhe dando suporte. Então, resumindo a resposta, um plano de contratações anual que é elaborado e que sobe para o PNCP sem estar embasado em um planejamento estratégico é um documento que se aproxima muito do Proforma. É um documento que vira, e aqui sim, pejorativamente falando, uma lista de compras, que eu não guardo tanto compromisso com ela, que eu compro o que der, deixo de comprar o que não tem. E o PCA nunca pode ser tomado de maneira tão informal, de maneira tão coloquial, de maneira tão superficial como tem sido em muitos órgãos. Tá. Paulo, e aí eu faço um raciocínio da sua fala. Eu tenho certeza que muitos gestores pelo Brasil, seja prefeitos, seja secretários, não entendem a repercussão da omissão. Perfeito. Porque a lei deu um direcionamento que deve ser feito. E a omissão de fazê-lo gera repercussões penais, administrativas e civis. Então, isso é uma preocupação que eu tenho enquanto trabalho com quem trabalha com prefeitos, com secretários, que por vezes não tem a consciência do status de omissão, que é não implementar esses processos. Mas vamos passar para uma etapa bem interessante também, é um tema relevante, que é conduzido pela nossa amiga Jéssica Moura, que trabalha com a gente no nosso time pelo Brasil, que é o tema gestão de riscos, que também é seu, que você é patrono desse tema pelo Brasil, né? Nós temos trabalhado e saído muito dessa etapa do formal. E a gente tem difundido a ideia, onde a gente tem trabalhado, que nós temos que ter o macroprocesso, que tem ali seus riscos próprios, e nós temos que desdobrar dentro da estrutura organizacional do município a atividade de cada função e que cada função dessa tem ali elencado os riscos da atuação de cada função. Afora a alocação de riscos do contrato, assim falando. Né? Aqui eu estou fazendo um misto de governança institucional e governança das contratações. Eu estou indo um pouco além, porque a governança das contratações, no meu sentir, ela não vai ter o risco totalmente mitigado e tratado se na base da função, da atividade da função do servidor, se ele não analisar o risco dentro das suas atividades. Então a gente tem difundido a ideia de que cada servidor, dentro da cadeia de decisão do órgão, ele precisa ter ali o rastreio de todos os riscos da sua atividade, para que ele não caia na omissão. Não é só o prefeito e o secretário que pode ser penalizado pela omissão. A partir do momento que o prefeito implementa o processo, direciona para o secretário,
O secretário implementa o processo e direciona para as cadeias táticas e operacionais. Cada cadeia tática e operacional dentro de sua atividade, no meu sentir, tem que fazer a análise de risco da sua função, para que quando vá se desdobrar dentro das contratações, riscos já tenham sido superados, ou pelo menos estejam muito bem mapeados. E aí eu pergunto, como aluno, ao senhor que é professor, se esse raciocínio tem fundamento de ser, porque ele tem uma relação com a governança institucional e a governança das contratações. E quando eu imagino que estão surgindo, pipocando softwares de tudo quanto é jeito, fazendo gestão de risco no processo de contratação sozinho, né, que eu já falei em outros momentos e que não vou repetir aqui, que é um risco claro, é uma omissão clara no dever de gerenciar o risco. Mas vou deixar isso para um outro debate. O meu raciocínio de entender esses dois momentos de gestão de riscos está numa linha correta ou eu devo separar essas atividades de fato e eu estou pensando errado? Muito boa pergunta, Renato. E inicialmente é importante destacar que a sua humildade, quando você me chama de seu professor, já que você é meu também, ela mostra características dos grandes homens dos quais você faz parte, gigantes enquanto ser humano, enquanto profissional, tá? Então não poderia deixar de mencionar isso inicialmente. Mas sobre o tema gestão de riscos, que é um tema que eu gosto muito de falar, saudar a querida Jéssica Moura, que é nossa grande mestre nesse tema. Eu gosto muito de falar e, por incrível que pareça, é o tema que mais tem me feito caminhar pelo Brasil. Aparentemente, isso é boa notícia, a administração pública se apercebeu que ela tem a obrigação de gerenciar seus próprios riscos, né? E você faz um casamento muito bom entre a necessidade de você ter gestão de riscos oriundos da governança institucional e que essa gestão de riscos institucional, ela flua naturalmente para a governança das contratações e a gestão de riscos em contratações, certo? E aqui eu trago para você como é que isso se dá. Primeira coisa, você que está me ouvindo, você olha para a lei e encontra uma lei que cita 49 vezes a palavra risco. Então você já percebe que a lei, ela traz esse tema como protagonista. A começar na leitura do artigo 11, parágrafo único, que quando se fala de governança, o legislador não se limita a dizer que a governança se materializa em processos e estruturas. Ele destaca a gestão de riscos dentre esses processos. Então, ela, dentre todos os instrumentos que nós devemos implementar, é prioritária. Só que veja, quando a lei fala de execução prática do gerenciamento de risco, existem 3 dispositivos que trazem o gerenciamento de risco como instrumento, como elemento prático do seu dia a dia. Primeiro, artigo 69, as práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos. Aqui a gente está falando de gerenciar os riscos gerais e abstratos do processo, do macro processo de contratação, que devem estar compostos e compondo uma ferramenta específica que é o plano de tratamento de riscos do macro processo. Ele vai pegar esses riscos genéricos e tratá-los a nível institucional. E, para além deste elemento de prática contínua e permanente, nós temos as práticas pontuais, previstas no artigo 18, inciso 10, que exige o gerenciamento de risco em cada processo administrativo de contratação na fase interna. E ali, Renato, tem o maior erro que está acontecendo no Brasil afora. No mapa de riscos, que é esse documento que consolida a análise de riscos do artigo 18, inciso 10, os gestores estão colocando os riscos genéricos. Aqueles que deveriam ser tratados a nível institucional estão vindo para dentro do processo. E isso não funciona. Porque colocando o risco genérico dentro do processo, você vai gerar o fenômeno de todo o processo administrativo ter os mesmos riscos identificados e controlados, supostamente controlados. Porque o documento, o mapa de risco, se torna inútil, de nenhuma aplicação, quando isso acontece. Quando, repito, riscos genéricos são postos dentro do processo. Atenção, a análise de risco do artigo 18, inciso 10, que é materializada no mapa de riscos, tem uma função clara: lidar com os riscos específicos daquele objeto que está sendo contratado.
a única forma dele ter o seu papel cumprido e ter sentido no processo é dessa forma. Do contrário, estaremos fazendo mais um documento pro forma que todo mundo finge que faz e todo mundo finge que está servindo a um propósito ideal. E esse é o problema. Essa, inclusive, é a razão que eu tenho percebido que as pessoas têm tomado verdadeiro ranço com o mapa de riscos. Por quê? Porque estão lidando com riscos genéricos e fazem aquilo simplesmente porque o processo não passa, por exemplo, pela assessoria jurídica. Eu já vi vários órgãos. O processo não está passando pela assessoria jurídica. Por quê? Porque a assessoria jurídica está acusando que falta o mapa de risco. Aí esse processo volta, coloca-se riscos genéricos no processo e ele segue com o cumprimento pro forma de uma obrigação processual. Então, dentro do seu raciocínio, toda organização precisa ter uma política de gestão de riscos institucional para garantir que metodologia e papéis sejam definidos e, dentro do contexto das contratações, como decorrência do gerenciamento de risco, que é feito pela área de negócio na execução da política pública, a gente chega nos riscos das contratações. Riscos genéricos, gerais, abstratos, do macroprocesso de contratação, serão tratados nesse plano de tratamento, que é instrumento de governança. Riscos específicos do objeto, estes sim comporão o mapa de riscos de cada processo, de cada instrução processual. Por quê? Porque seus controles, igualmente específicos, se transformarão em elementos descritivos do próprio objeto contratual. E é exatamente por este motivo que o mapa de riscos, fruto da análise, ele é elaborado após o ETP e antes do termo de referência. Por quê? Porque no ETP eu escolho a solução e só sabendo a solução eu sei os riscos daquele processo. Só que depois que eu faço o mapa, os controles definidos para os riscos específicos da solução ajudam, colaboram a descrever detalhadamente o próprio objeto que está sendo contratado. Paulo, como desfecho ainda desse tema de gestão de riscos, nós temos ali grudado, indissociável. Quando a gente está falando de gestão de riscos, a gente pensa na segregação de funções e pensa na gestão por competência. Eu tenho dito por aí que a nomeação de um inimputável técnico deixa a responsabilidade em cima de quem o nomeou, porque a lei também trouxe a obrigação de fazer traz a obrigação de fazer gestão de riscos e junto com ela vem a gestão por competência e a segregação de funções. Na hora que eu elejo para ocupar uma função uma pessoa que não tem capacidade técnica, eu, gestor, estou assumindo o risco de que essa pessoa deixe se materializar algum dano para a administração. E aí eu vejo que os gestores não estão dando ainda a devida atenção para a gestão por competência e para a segregação de funções. Porque, claro, tem que haver uma conjuntura de entendimento de quais pessoas são apropriadas para cada função. Perfeito. Porque eu não vou conseguir gerenciar o risco da função se eu tenho uma pessoa que não tem a capacidade de ter esse entendimento. Então, eu acho que é intrínseco o tema gestão de riscos, gestão por competência e segregação de funções. E eu queria que você fizesse um breve comentário sobre essa interligação, para ficar claro para quem nos ouve e nos vê, acerca dessa importância da interrelacionalidade desses temas. Perfeito, muito bom. Essa correlação existe até porque todos os instrumentos de governança determinados pela lei, eles se comunicam e eles fornecem dados, informações e uma instrumentalidade uns aos outros. Essa concatenação que você traz é muito inteligente. E veja, quando a gente pensa aqui especificamente na designação de um gestor ou um fiscal de contratos inapto para a execução dessa função,
é um risco que consta em qualquer plano de tratamento de riscos de qualquer órgão, inclusive o RCA do TCU, que é uma ferramenta tão importante, né? Para quem não conhece, um inventário de riscos e controles das aquisições, trabalho excelente feito pelo Tribunal de Contas da União. Lá você tem esse risco identificado. E qual é o controle que é sugerido pelo Tribunal de Contas no RCA? Um termo da autoridade designadora dizendo que aquela pessoa que foi designada, ela tem o tempo e possui as competências necessárias, os conhecimentos necessários para gerir ou fiscalizar aquele contrato. Isso aqui é espetacular, porque nenhuma autoridade designadora será capaz de trazer uma pessoa, trazer um servidor que não esteja preparado, porque ela se coloca na cadeia de responsabilização quando ela assina esse termo. A famosa culpa em elegendo, não é isso? Essa expressão latina que fala sobre a culpa de quem designou alguém que não está preparado para o exercício daquela função. Pura gestão de risco. E esse controle aqui é efetivo, porque a autoridade designadora, repito, ela vai pensar 2 vezes antes de determinar essa pessoa. Então a gente acaba que relaciona gestão de risco já com o quê? Com a gestão das competências para cumprimento das funções essenciais da lei. Tema que está explicitamente previsto aonde? No artigo 7º, caput da lei, certo? E é interessante, Renato, que quando a gente fala por gestão por competências, muita gente ainda tem aquela visão simplista, reducionista, de que gestão por competências é só capacitação. E quando a gente lê os regulamentos que estabelecem a gestão por competências, a gente descobre que a gestão por competências é baseada em 4 pilares. Primeiro pilar, se eu vou fazer gestão por competências em funções essenciais, o primeiro pilar é identificar as funções essenciais ao cumprimento da lei. O segundo pilar é, para cada uma dessas funções identificadas, estabelecer um modelo de competências. E o que é modelo de competências? É o conjunto de competências mínimas e ideais ao cumprimento daquele cargo ou função. Por que o mínimo? Porque o mínimo define quem pode ocupar aquele cargo ou função. E o ideal é o conjunto de competências que eu vou entregar em capacitações para essa pessoa. Então, primeiro, identifico as funções essenciais. Segundo, defino um modelo de competências. Terceiro, garanto que os ocupantes dessas funções detenham as competências mínimas para a ocupação desse cargo, ok? E quarto pilar, finalmente, e aí sim, as capacitações. E como é que eu capacito os gestores dentro de um modelo de gestão por competências? Garantindo o suprimento das denominadas lacunas de competência. Ou seja, dentro do conjunto ideal de competências para exercício do cargo ou função, eu descubro o quanto falta para o ocupante do cargo e supro essa lacuna com as minhas capacitações direcionadas em forma de uma trilha de aprendizagem. Então, é perfeito, cristalino o seu raciocínio quando você conecta gestão de riscos com gestão por competências e ocupação de funções essenciais no exercício do macroprocesso. Encaminhando aqui para o fim do nosso papo, Paulo, eu quero fazer uma pergunta difícil. Eita, tá? Vamos lá. Eu quero que você se dispa da função de professor. Perfeito. E volte à sua função lá do STJ, do Conselho da Justiça Federal, de auditor, Sim. né, de caveira, faca no dente, e responda a seguinte pergunta: como fica o gestor que ignora tudo isso que a gente falou, que ignora os processos de governança, de gestão de riscos e de gestão? Como fica esse gestor? Qual a repercussão que ele pode ter na vida política, pessoal, na vida profissional? Qual a sua perspectiva, despido da função de professor e empoderado da função de auditor? Perfeito. Nos mais de 10 anos que eu fui chefe de auditoria no Conselho da Justiça Federal, eu sempre tive essa compreensão muito clara do papel da auditoria interna governamental, que é uma função de aconselhar o gestor, que é uma função de estar ao lado do tomador de decisão para apontar o caminho não apenas da conformidade,
mas também da eficiência, da eficácia. É interessante que esse olhar, por vezes, Renato, fez com que em recomendações de auditorias que eu chefiei ou participei, e eu era chefe de auditoria operacional, que pensa sempre a eficiência e a eficácia como norte, por vezes a recomendação era inclusive de mudar o regulamento, porque o regulamento era ineficiente, não gerava resultados. Então, do ponto de vista da auditoria interna, especificamente a auditoria operacional, que, repito, foca a eficiência, as recomendações eram exatamente para garantir que os resultados fossem ampliados na gestão. Então, nunca houve na auditoria, e não há de fato na auditoria interna governamental, este elemento impositivo, esse elemento punitivo. Mas há uma orientação que diga, olha, o caminho do cumprimento da norma e o caminho da geração de resultados é essa. E o gestor que insiste em não fazer cumprir os mandamentos desta lei, que é uma lei gerencial, que é uma lei de governança, faz com que a administração e também societal, que é um tema que você gosta, que é a participação direta do cidadão na formação da política pública, esta lei, ela aponta na direção do atendimento do interesse público. Então, o não cumprimento da norma, além de ser uma não conformidade, é um elemento que fere a eficiência e a eficácia da administração pública. Então, não faltarão recomendações nos relatórios de auditoria. Não faltariam recomendações da minha parte, mas como amigo da gestão. E é papel também da auditoria interna nas não conformidades e na não aderência à recomendação de auditoria, informar ao controle externo. E aí a coisa muda de figura. Porque quando o controle externo vem, ele vem com um poder coercitivo maior. Ele não apenas recomenda, ele determina. Ele não apenas determina, ele pune quem não cumpre a determinação. E esse cenário é mais grave, a meu ver, certo? Então, resumindo a resposta à sua pergunta, eu recomendaria veementemente o cumprimento, especialmente dos elementos de governança, dos elementos de gestão de riscos, dos elementos de controles internos e da organização do próprio sistema de controle e todos os demais instrumentos. Não simplesmente porque a lei está mandando, mas por entender que isso redunda em melhorias, em ganhos de eficiência, em maior geração de resultado para o cidadão, que no final das contas é a quem nós servimos como parte da administração pública. Paulo, muito bom o papo com você. Todo mundo já sabe, né? Peço a todos que tenham ali, que acessem as nossas redes sociais para ter mais informações. A gente tenta colocar ali informações de utilidade pública, utilidade para os servidores públicos. Eu me despeço por aqui, agradeço ao Paulo. Tive o prazer da gente estar aqui junto esses dias aqui em Fortaleza, né? E recomendo, pessoal, vamos tentar interpretar a norma agora para além da literalidade. A gente tem que começar a alcançar o espírito da norma, né? Para que a gente alcance os resultados desejados para a sociedade. Paulo, pode fazer as suas palavras finais, se despedir do pessoal, e que a gente tenha vários momentos desses nas próximas vezes. Obrigado, meu amigo. Para você que está nos ouvindo, que ficou até agora nesse bate-papo, eu não canso de dizer, o tempo da governança chegou, não tem mais para onde fugir. Mas o que pode parecer uma má notícia é uma excelente notícia, porque a chegada da governança como elemento inexorável, inevitável, vai redundar em ganhos para a administração. A cultura do improviso, a cultura do não planejamento vai ter que ficar para trás. E quem ganha com isso é a sociedade. Então, o que eu desejo para você é que você se engaje com a governança, que você tenha coragem para ser um agente de mudança cultural, porque a governança está na contracultura, né? A cultura de hoje é não planejamento. A governança é a contracultura. E que você tenha, como eu, a honra, o prazer de encontrar gente amiga, gente generosa, gente sábia que caminhe do seu lado, caminhando pela governança, como eu tenho, meu grande amigo Renato Monteiro, que, por uma graça de Deus, também é meu sócio.
avance na governança como nós temos avançado com a Companhia Brasileira de Governança, com a Companhia de Soluções e Inteligência Governamental, que nós partilhamos na missão e avance na direção do melhor para a sociedade. Tenha certeza que o munícipe, o cidadão, conta com você. E a ferramenta que você vai usar vai ser a governança. Um grande abraço. Nós vamos ficando por aqui e eu gostaria também de mandar um abraço para todos os amigos da Companhia Brasileira de Governança que ladeiam a gente na batalha do dia a dia. Mandar um abraço para todos os colegas guerreiros da CSI governamental que estão lá em São Paulo trabalhando para construir um projeto mais audacioso ainda do que a governança, que é a das cidades inteligentes. Mandar um abraço para os meus amigos e companheiros que estão na batalha aqui no dia a dia, aqui no Ceará, da âmbito público. A gente vem desbravando na mata o tema governança pública. Agradecer aos gestores aqui do Ceará, de outros estados, que têm acreditado no trabalho de governança e têm acreditado nas nossas equipes. Eu sou uma liderança, o Paulo é outra liderança, mas os nossos times é quem merecem todo louvor, porque eles que estão no dia a dia, lá na administração, apoiando e pegando na mão dos gestores públicos que têm o interesse de implementar, e a gente tem toda a disposição do mundo de estar ao lado deles na construção desse projeto de vida, que é nosso e que deve ser de toda a sociedade. Um grande abraço, espero vocês na próxima. Abraço, pessoal. Avante, sempre avante.